eu só ver, porque... Ai, a gravação começou. Tava dando uma olhada no Gran Reserva, que a gente tinha conversado na última reunião sobre a forma de estruturar os lotes ali, né? Como, Exatamente. como ele tem 8 torres, né? Eu lembro que vocês estavam um pouco receosos em detalhar cada pavimento de cada torre, por exemplo, né? Isso, isso. E aí eu até coloquei um modelo nosso aqui interno ali dentro da empresa de vocês, que tem 4 torres, só para vocês poderem dar uma olhada num exemplo, tá? É, ali são Eu acabei não vendo. ali são poucos pavimentos, é mais um modelinho nosso aqui interno, assim, para a gente mostrar para os clientes. Mas eu acho que um ponto principal, assim, para a gente entender é como que vocês faziam antes da Prevision, por exemplo, o acompanhamento dessas obras que têm muitas torres, né? Por exemplo, vocês medem cada uma delas, vocês acompanhavam dados de evolução de cada uma nesse nível de pavimento, por exemplo, ou já era um nível mais macro, assim, do serviço que acontece por toda a torre, sabe? Olha, tem dois tipos de situação. A gente tem o nosso acompanhamento detalhado de cada Uhum, torre, mas os serviços são em cadeia, né, como a indústria. Então, eles são muito rápidos e dinâmicos. Se eu uhum. detalho isso, talvez eu não tenha tempo de absorver, visualizar o macro. Visualizar o macro. O macro, para a gente, ele se torna melhor, porque os serviços estão sempre interligados. É como se as torres fossem os pavimentos, entendeu? Porque Uhum. as sequências de cada torre vão se repetindo. Vocês fazem elas, é que eu não lembro agora ali pelo projeto, elas acontecem em algumas fases simultâneas ou não? Por exemplo, inicio a estrutura de uma, depois eu vou para outra, ou evoluo mais uma torre e depois vou para outra? Como é que Não, é? não, não, não. Estrutura de um acabou, vai para outra. A fundação de um acabou, vai para outra. Ah, A tá. cerâmica de uma já imediatamente. Ou dependendo do fluxo, você pode botar nas duas. Aí isso é o que vai ser mais ajustado, a parte de acabamento. Mas a parte Sim, sim. estrutural em si é Termina uma, vai assim, para outra. é feito em cadeia, entendeu? Sim, e na hora de acompanhar a evolução, medição, por exemplo, vocês medem com que ciclo, assim, cada semana, cada mês, para Cada mês. acompanhar, a cada mês. E para vocês, eu estou pensando em facilidade, assim, você acha que Certo. seria tranquilo medir o pacote da torre como um todo? Ou fica mais claro a gente ir acompanhando, por exemplo, chegou o final do mês, eu executei o pavimento 1 e 2, por exemplo. E aí eu meço cada um deles, sabe? Porque eu tenho receio de ficar muito macro ali na linha de balanço e ficar mais complicado para vocês acompanharem medição, reprogramação, né? Às vezes eu tive alguma situação aquele mês, não sei, de chuva ou de, a equipe, sei lá, ficou doente, teve Covid, coisas que podem acontecer, e a hora de você reprogramar, não fica tão claro em que fase da obra aquilo aconteceu, sabe? Ou não sei se poderia prejudicar nisso, sabe? Porque a dashboard, ela te consolida dados mais macros. Por exemplo, ela te mostra a evolução da alvenaria da sua obra inteira até. Tipo, a Ah, alvenaria das 8 do projeto Granverse, né? As 8 torres, o quanto ela deveria ter evoluído até hoje, quanto que ela evoluiu. Lá você vai ter esses dados consolidados de forma pronta, digamos assim, né? De acordo com o seu cronograma e as medições. Mas eu fico pensando no momento de acompanhar, né? De reacompanhar, de reprogramar, senão vai estar muito macro a gente colocando é, o lote como a torre geral, sabe? entendi. Então você sugere para cada torre fazer o grupo de o agrupamento dos lotes. É, por Pacote exemplo, de ó, trabalho, na verdade. para cada torre a gente colocar lotes menores, como pavimento, por exemplo. Mesmo que ele vai fazer a alvenaria de todos os tipos da torre 1, e aí vai começar a alvenaria dos tipos da torre 2. A gente vê isso nessa escadinha mesmo, nesse ciclo, desse fluxo que você falou, né, de produção. Ele faz torre 1, vai para a torre 2. Na hora de você lançar, você consegue lançar todas de uma vez. E depois só ajustar dependendo
tendência do tipo, ah, Paula, alvenaria, eu termino uma torre e vou para outra. Mas, não sei, por exemplo, pintura, eu já vou ter mais de uma equipe, então eles vão fazer 2 torres em simultâneo. A gente consegue organizar isso dentro do cronograma, sabe? Deixa eu ver se eu Entendi. pego um outro exemplo aqui para te mostrar. Deixa eu ir para o Thiago. Tudo bom, Thiago? Qualquer coisa, fica à vontade para interromper, tá? Perguntar alguma Tá coisa. joia? Perfeito. Perfeito, Paulo. Ô, É... Leonardo, Tem uma dúvida, Leonardo, Lan? não, eu vou falar com o pessoal que a gente vinha conversando na semana, trocando aquelas ideias, é o seguinte, se a gente deixar uniforme o item, perde o sentido da linha de balanço mesmo, entendeu? É Sim, como eu estava falando. A gente não vai ter a sequência da atividade por pavimento. Eu sei que na obra do Leonardo a gente tem que pensar como é que vai fazer, porque são 8 prédios, né, Leonardo? São 8 torres, entendeu? Aí eu isso. tenho que. Aí você sugere, Paulo, abrir para cada torre dessa os pavimentos e os serviços, então. Por exemplo, no caso, sendo transparente com vocês, tem clientes que têm torres até maiores, assim, tipo, sei lá, 20 pavimentos cada torre, e fica tranquilo acompanhar na linha de balanço 8 torres com 20 pavimentos. Isso é bem tranquilo, sabe, em relação à Perfeito. performance também de plataforma. Mas o que eu sugiro é a gente pensar da mesma forma que vai acontecer no projeto do Box, por exemplo, ali com o André, né? Ele vai criar, por exemplo, lotes para as áreas comuns, né? Então, eu posso fazer lote para o térreo, não tem subsolo, eu acho, né? Mas se tivesse, eu poderia colocar. Tem? Então, Tem sim, pessoal. então posso criar ali um lote para o subsolo, né? Se tiver subsolo 1, 2, posso criar. Vou criar um lote para cada pavimento, e aí posso fazer, por exemplo, tem clientes que criam lotes para as fachadas, né? Posso fazer um para cada lado da fachada, posso criar um lote para cobertura, sei Certo. lá, reservatório. É a forma que vocês conseguem acompanhar daí o que está acontecendo em cada área da obra, sabe? Aí isso fica bem visual para vocês. Eu sei que, por exemplo, hoje está acontecendo a estrutura do tipo 1, sei lá, estou fazendo tal atividade no subsolo, eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. É como se eu fizesse um corte mesmo da torre, uma seção assim da torre, e eu soubesse o que está acontecendo em cada fase dela. No caso do Gran Reserva, que tem mais de uma torre, a gente se organiza uma depois da outra. Então fica todos os lotes da torre 1, depois todos os lotes da torre 2, torre 3. Perfeito. É aquela estruturação que eu fiz, só que eu tenho que abrir ela, né? Nananã. Isso. E aí, na hora de Aqui tá lançar, cortando um pouco. Léo, aí a gente vai Ó, tá lançar, por cortando exemplo, o teu a vídeo. estrutura. Com os grupos. Eu, tá cortando, né? Eu achei a câmera um pouco É, para ser a gente melhor. não Qualquer coisa ouviu o que vocês você me falam. falou da última Melhorou? vez. Sim. Melhorou. Tá, vou voltar. Não, eu estava falando, Léo, que na hora de lançar aí, você consegue lançar, por exemplo, a mesma atividade, o pacote de trabalho, igual você lançou ali para a torre como um todo, né? A estrutura de cada um dos edifícios. Eu posso lançar a Perfeito. estrutura de cada um dos lotes de uma só vez. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, mas você que vai atuar no lançamento mais, né, Léo, do Gran Reserva? Isso, isso. O lançamento tem que estar fazendo sou eu. Depois eu vou Tá. passar Se a você treinar uma pessoa para ficar alimentando, entendeu? Certo. Se você quiser, Léo, eu queria hoje avançar um pouquinho mais na fase de orçamento, mas eu Perfeito. posso combinar, de repente a gente faz uma reunião mais curta ali semana que vem de uma meia hora, eu e você, só para focar em processos de lançamento de mais torres, sabe? Para eu te dar um auxílio Tá? nisso, tá? Não, sem problema. Mas já Porque, deu para pegar, já pegar a ideia e já pegar como fazer o lançamento. Só as vinculações depois que eu tenho umas dúvidas com você. tá, vamos esclarecer então. Deixa eu só tentar criar um projeto teste aqui meu, só para te mostrar um exemplo aqui.
Aquela parte de calendário, ajustes assim, foi tranquilo para começar a lançar? Para mim foi, para mim foi. A questão do lançamento de serviço também, dos lotes, do pacote de trabalho, foi tranquilo de De, lançar. de, de Aí eu já criar estava ali chegando na ele, né? vinculação, que foi onde travou. Isso. Ah, beleza. Na hora de gerar as dependências de predecessora, sucessora, coisas desse tipo, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Só abrir aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tô só com uma. Se aparecer. Foi? Foi sim. Foi? Beleza. Eu vou só fazer uma simulação aqui, ó, Léo. Eu vou criar e vou fazendo 3 tipos aqui só para a gente ter de. Aí na nomenclatura dos lotes, Léo, aqui eu esqueci de pôr no começo, mas eu posso pôr aí a indicação do edifício que eu tô falando. Posso pôr número, né? Ok. Torre 1, 2, 3, ou se vocês tiverem alguma nomenclatura, né? Torre A, B, é, vou mostrar a hora de ajustar a dependência aqui quando eu lanço tudo de uma vez. Tá. Só para dar um exemplo, vou criar aqui um pacote de estrutura. Sozinho mesmo, só para mostrar o lançamento. Beleza. Vou criar aqui grupo de replicação também nos lotes, que facilita, né? Vou criar, por exemplo, um grupo para cada torre. Então, eu vou criar um grupo da torre 1. Eu vou selecionar os lotes, né? As áreas da minha obra que compõem a torre 1. E vou fazer o mesmo criando um da torre 2. Isso facilita na hora da gente fazer edições múltiplas e lançamento do cronograma, Léo. Então, assim, consigo lançar atividades para todos esses lotes, né, das torres e na hora de editar também. Então, por exemplo, ai, Paula, na minha terceira torre, a gente conseguiu aumentar a equipe, eu vou fazer a estrutura em tempo mais rápido do que as outras que eu fiz. A gente vai lá e ajusta as estruturas da torre 3 por um tempo mais curto de uma vez, sabe? Então, isso facilita. Vou lançar aqui, então, clicando em qualquer campo do cronograma, né? Vou lançar meu pacote de estrutura, e aí vou lançar para tudo, para torre 1 e para torre 2. Ele já vai lançar naquela escadinha, né? Um na sequência do outro, né? Então, vou colocar aqui. Não, ele já vai estar. Um na sequência do outro, durando, eu vou pôr aqui 7 dias, só de exemplo. Opa, não ajustei a dependência ali. Paula? Oi, estão me ouvindo? Então, assim, eu vou dar uma saidinha que eu preciso fazer uma visita ali em outra obra, mas qualquer dúvida eu vou lhe perturbando, viu? A gente vai Tá, conversando. não, pode chamar, fica à vontade de me chamar lá no Valeu, WhatsApp tá? também, Tchau, tá? tchau. Deixa eu só ajustar aqui a dependência. Aí. Tenho que criar a dependência com o mesmo pacote, senão ele acontece tudo ao mesmo tempo, né? Agora sim, agora ele vai ajustar. Isso, fiz só para a torre 1, deixa eu fazer para a torre 2. Editar múltiplo. Peraí, Léo, eu vou excluir e vou lançar de novo para ficar mais claro. Vou lançar, então, a estrutura nas duas torres.
com a dependência, né, de estrutura no mesmo pacote de trabalho. Ou seja, eu tenho a mesma equipe, né? Uma sai de um pavimento e vai para o outro. Isso. E vou lançar. Ele vai lançar assim, ó. Então, ele vai fazer o térreo, tipo 1, tipo 2, tipo 3 da torre 1. Daí ele vai para o térreo da torre 2, tipo 1, isso aconteceria para as 8 torres, se eu tivesse lançado aqui para todas elas. Ótimo. Aí você pode pensar, ai, Paula, mas da torre 1 para a torre 2 tem uma folga aqui, porque eles vão, sei lá, fazer alguma atividade de uma outra obra nossa, por exemplo. A gente pode ajustar essa dependência. Eu posso vir aqui, né, editar individual esse pacote e ajustar a dependência. Ao invés dele começar um dia depois do fim da torre 1, que aqui no caso é o tipo 3, ele vai começar 5 dias, por exemplo. E aí eu venho e salvo. E aí ele já ajustou, entendeu? Então, se você precisar ajustar algo assim de uma torre para outra, você vai ajustar só na troca. Ou então, não, Paula, instalação de bancada, a gente vai fazer tudo simultâneo. Então, eu posso vir aqui, editar individual e excluir essa dependência. Aí ele não vai ter mais dependência com essa torre 1. Aí eu posso trazer ele aqui para trás, por exemplo. Tá vendo? Então, eu lanço tudo de uma vez, depois eu só ajusto dependência. E aí, quando vocês forem medir, acompanhar a evolução, eu vou saber exatamente o que está acontecendo aqui, por exemplo, no dia 9 de janeiro de 2023, e o quanto que evoluiu da estrutura de cada térreo, do tipo de cada térreo. Se eu tiver alguma coisa nesse mês que prejudicou a produção, eu sei em que local que aconteceu esse desvio, né, do que eu esperava, e consigo reprogramar cada atividade. Senão vai ficar muito macro, e aí quando vocês forem medir, sei lá, avançamos 30% da estrutura e estava esperando 50%, mas onde aconteceu o problema? Em que pavimento? Com qual equipe, sabe? Aí fica muito macro. Mas na dashboard, que a gente vai entrar nas próximas reuniões, vocês vão conseguir ver dados daí consolidados. Quanto é que eu avancei em cada lote, em cada pacote, em cada mês. Aí lá a Dash te gera já esse dado pronto. Tá? Mas eu marco com você, Léo, a gente combina uns minutinhos para eu, como é um modelo diferente de obra, né, com mais torres, eu te ajudo ali a esclarecer as dúvidas, Não, tá? mas tranquilo, eu vou já lançar as estruturas, e aí na hora das vinculações, se eu tiver alguma dúvida, eu já falo com você. Isso. Pensa como se você fosse lançar uma torre só e replica isso para as 8. Não, realmente, ficou claro. É a mesma estrutura, tá? Beleza. E vocês tinham comentado sobre dúvidas nas dependências, certo? Você quer comentar já? Qualquer coisa a gente já esclarece? Não, foi mais ou menos isso que você mostrou agora. Mais ou menos isso que você mostrou agora. Isso. Eu posso criar um subgrupo, no meu caso, eu criei um subgrupo, por exemplo, fundação, eu tenho 3 serviços. Melhoramento de solo, radier e parta concretário. E a laje falsa, na verdade. Aí, essas dependências eu vi lá como fazem. Um dia após isso aí, foi tranquilo. A maior dificuldade era esse lançamento aí de torre para torre, mas nessa formatação que você mostrou, ficou bom. Tá. A dependência que você comentou primeiro é a dependência dos serviços que compõem o pacote, né? Isso, perfeito. Isso. Aí essa você cria ali na hora que você cria o pacote, né? Tá. E aí depois tem a dependência que a gente vai lançar no cronograma, né? Então, tem 2 tipos de dependência. Entre a mesma atividade, que é uma dependência de equipe, né? Então, nesse caso, a equipe termina um lote e vai para o outro, termina um pavimento e vai para o outro, e tem a dependência entre pacotes diferentes. Então, por exemplo, a alvenaria começa X dias após a estrutura. Então, essa é uma outra dependência que você cria para que quando vocês forem reprogramar, ajustar algum ponto, o cronograma caminhe como um todo, né? Siga essa rede de dependências. Beleza? André, da sua parte, surgiu alguma dúvida? Você acha que essa semana a gente pode falar? Ô, Paula, é o seguinte, na hora de eu lancei lá todos os pavimentos, né? Só que agora eu vou ter que lançar todas as suítes que existem de cada pavimento, a circulação também do pavimento. Aí, no caso, ela entra como um grupo dentro do, por exemplo, o primeiro pavimento, ela vai entrar como um grupo dentro desse pavimento ou vou lançando normal abaixo? São serviços que você acompanha por apartamento, é isso? Isso. Porque na hora de, futuramente, quando for ter
instalação de revestimento. Aí vai ser por apartamento, né? Não vai ser um pavimento inteiro. Você mede ele por apartamento, é isso? Estou pensando aqui em alguma saída. Mas eu podia medir por pavimento, né? Porque aí ficava mais fácil também de medir. É, Em vez de botar o local específico. o que você pode fazer? Porque eu acho que reduzir a apartamento talvez fique muito detalhado, assim. A não ser que vocês realmente acompanhem, tipo assim, o cronograma ele é montado pensando em apartamento. Às vezes, vamos supor, uma equipe começa um apartamento, quando vai para o segundo, já entra uma nova equipe lá no primeiro. Seria um caso que faria mais sentido. Mas na hora de medir, André, a gente vai ter uma aula também sobre medição, você pode medir na Prevision tanto em porcentagem executada, quanto criar checklists, por exemplo, de apartamento. Então, se tiver serviço, por exemplo, estrutura, Paula, para mim faz mais sentido acompanhar porcentagem, o quanto que eu avancei da estrutura. Mas instalação de metais, sei lá, de bancadas, eu prefiro acompanhar por apartamento. Aí dá para a gente criar nesse serviço para que você meça por apartamento. Então, você vai dar check na hora de medir, eu fiz o apartamento 1 e 2, falta o 3 e 4. Dá para fazer assim. Aí Fica você lança... fácil. Isso, você lança o pacote do pavimento, mas na hora de medir, você pode acompanhar ele por apartamento. Porque ia ficar muita informação, né? Se botasse cada ambiente de cada pavimento, aí ia ficar muita coisa mesmo, ia ficar muito grande o cronograma. Sim, na hora da medição a gente pode colocar dessa forma daí. Entendi, joia. Tá? Outra coisa, eu lancei todos os serviços, né? Todos os itens no meu orçamento e eu coloquei abaixo. Tem como abrir aqui para ficar mais fácil para você ver? Abre sim, peraí. Abre aí, por favor. Deixa eu abrir o box aqui. Vou compartilhar aqui a tela, peraí. Tá, João. Foi? Foi. Beleza, tô aqui Aí, no box. pronto, aí bota aí no azulzinho, né? Os três tracinhos aí. Ah, tá. Nos pacotes que você criou aqui, né? Isso. Tá. Uhum. Pronto. Aí abre um aí, por exemplo. Pode abrir qualquer um. Tá, vou pôr aqui em editar. Esse não tem dependência, mas abre outro que tem dependência. Será que a estrutura tem? Pode ser, pode ser. Aí, beleza. Pronto. Aí o meu item macro é a estrutura, né? Mas dentro da estrutura tem armação, forma, concretagem e desforma. A forma correta é essa aí, de colocar as dependências. É isso? Isso. Aí você pode ajustar da forma que acontece o serviço. Por exemplo, se forma acontece logo após a armação, beleza, tá assim, né? Eu termino a armação, um dia após começa a forma. Paula, mas eu tenho um serviço aqui que é simultâneo. Aí dá para a gente deixar de forma simultânea. Por exemplo, se você tiver um pacote que tem instalação elétrica e hidráulica e eles fazem o pavimento juntos, trabalhando juntos no pavimento, a gente pode colocar sem dependência de começar após, sabe? Entendi. Nesse caso, o que vai acontecer? Na hora de você lançar, a gente vai... deixa eu ver se tem algum aqui. Na hora que a gente lança, por exemplo, a estrutura, você vai colocar... esse aqui acho que foi antes, né? Quando a gente lançou? Foi antes. Tá. Aí você só ajusta ele, André, lançando de novo, tá? Porque eu acho que ele não vai estar com os serviços daí. Que eu acho que tá até com outro nome. Como é que faz o lançamento? Para lançar aqui no cronograma? É. Você vai clicar em qualquer lugar do cronograma, só se trancar aqui o cadeadinho. E ele vai abrir essa caixa de criar atividade. Então, você vai selecionar qual serviço você vai lançar, por exemplo, a estrutura, e em quais locais da obra. Por isso que é legal já ter os grupos de replicação, porque facilita. Se é um serviço que acontece só nos tipos, eu seleciono aqui os tipos. Entendi. Não, mas aqui ele não está deixando porque já tem coisa lançada, mas ainda estava sem os serviços. Mas aí você seleciona, acontece nas coberturas, na garagem, vou selecionando. E aí, quando tem serviços, a duração da atividade ela é calculada a partir da duração dos serviços.
Quando é um pacote sem serviços, você coloca a duração aqui. Se fosse só a estrutura, sem você detalhar as fases, né, os serviços que compõem, você só colocaria aqui, 20 dias. Quando tem serviços, você vai colocar quanto tempo dura cada um. Então, quanto tempo, né, a equipe vai fazer a armação, a forma, a concretagem e a desforma. O tempo total é calculado de acordo com a duração e de acordo com as dependências. Então, se, por exemplo, a desforma acontece uma semana depois da concretagem, então ele vai calcular o tempo de cada um, mais essa folga, mais a desforma, entendeu? Entendi. E aí vai te dar a duração completa, que aí você já sabe quanto realmente aquilo vai durar, né? Eu só vou fazer a desforma X dias após, então ele já me mostra isso. Paulão, desculpa, uma dúvida. Pode perguntar. No meu caso aqui, tem alguns serviços que eu realizo no mesmo dia. Por exemplo, a forma, forma e concreto no mesmo dia. Como eu lançaria? Porque eu tentei lançar 0, não consegui. Tá. Então, a gente ajustaria aqui no pacote de trabalho a dependência dela. Eu não vou salvar, tá? Vou mexer, mas eu não salvo. Tirando a dependência. Certo. Então, deixa eu tentar fazer aqui, por exemplo, com a forma. Eu vou excluir aqui, deixa eu só... Deixa eu ver, forma começa... Você quis colocar aqui, né? 0 dias após... Foi, exatamente. Não consegui porque estava com dependência. Tá vendo? Deixa eu ver como é que ele fica assim. Aqui, eles começariam juntos. Por exemplo, forma começa 0 dias após o início. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu editar naquele meu projeto teste, que aí eu não mexo de vocês. Programa. Deixa eu excluir aqui, que daí eu lanço ele de novo. Então, na hora que eu for criar aqui as dependências da minha estrutura, né? Se eu colocar esse dependência automática, ele já cria um na sequência do outro, tá? Dá para editar, mas ele já cria um na sequência do outro. Eu vou deixar desligado por enquanto. E aí eu vou adicionar serviços aqui. Então, eu vou colocar a armação, a forma e concretagem. Então, de exemplo aqui. E aí, aqui nas dependências, eu vou colocar a concretagem acontecendo um dia após o fim da forma. Adicionar. Eu quero ver se agora ele vai considerar a armação junto com a forma. Eu acho que ele vai. Vou lançar aqui no cronograma, então, estrutura. Vou lançar aqui na torre 1 de exemplo. E aqui nos serviços. Então, ele vai ter... vamos colocar, por exemplo, a armação dura 2 dias... Teste aqui, tá? Forma 2 e a concretagem vai durar 1 dia, por exemplo. Se eles acontecessem um na sequência do outro, concorda que duraria 5 dias o meu pacote, né? Eu faço a armação em 2, depois eu faço a forma, depois eu faço a concretagem. Só que nesse caso, a única dependência que eu criei foi a concretagem começar depois da forma. Então, armação e forma acontecem juntos. Por isso, aqui em cima, o pacote está durando 3 dias. Porque eu estou considerando que armação e forma acontecem juntas num tempo de 2 dias e concretagem só que é depois. Então, você faria dessa mesma forma. Você pode criar elas sem dependências aqui no pacote. Então, por exemplo, Paula, eu tenho, sei lá, reboco e, sei lá, alguma questão de hidráulica acontecendo junto. Crio ele sem dependência aqui no pacote, e se tiver algum, né, então, posso tirar aqui essa dependência automática, criar eles, e se tiver algum deles que tem dependência, eu crio depois aqui. Por exemplo, sabe? Ficou mais claro? Ficou, tudo certo. Tudo certo. Então, esse é o caso das dependências dentro do serviço. Vocês podem configurar dessa forma. E aí, o tempo vai ser calculado, do pacote é calculado assim. É importante que vocês coloquem a duração
correta, assim, que vocês prevêem de cada um, porque isso também é considerado como peso na hora que vocês forem medir. Por exemplo, se a armação tiver um tempo de duração muito maior que a concretagem, por exemplo, quando ela medir, ela representa uma porcentagem maior da atividade na questão física do que a concretagem que vai durar um dia, sabe? Então, eu coloco lá, a armação dura 5, concretagem 1. Quando eu meço a armação, ela representa uma porcentagem maior dessa atividade do que a concretagem. Na visão física, que considera o tempo de duração das atividades, entende? Sim, sim. Aí, Entendi. o que a gente vai conversar hoje é como a gente tem a visão físico-econômica. Deixa eu voltar aqui e ver vocês. Porque na visão físico-econômica, a gente vai vincular o orçamento de vocês às atividades, vai atribuir um custo às atividades que vai representar o valor agregado quando aquela atividade é feita na obra. Aí ela tem um peso diferente. Então, Paula, concretagem para mim tem um custo muito maior do que a forma, mesmo que a forma dura mais dias. Lá na visão físico-econômica, a concretagem tem um peso maior de avanço, porque eu estou agregando mais valor à obra. Tá? Então, vocês já têm a API, né, do Cienge? Para fazer a integração? Vocês conseguem entrar no Cienge e compartilhar a tela comigo? Daí a gente pode configurar a integração hoje e falar um pouquinho de como é que vocês fazem essa vinculação. Deixa eu ver se a gente consegue acessar, porque o Cienge essa hora deve estar lotado. O Cienge tem a questão de usuário, né? Isso. Realmente está lotado. Vocês sabem, nenhum consegue entrar, né? Porque eu ia só ver se vocês têm o acesso administrador. Não sei se de repente é alguma pessoa específica, talvez o Thiago, algum coordenador que tenha esse acesso. Tem um acesso, é o Gabriel. Ele responsável. Tem responsável. Tá. Porque daí a gente pode, de repente, na próxima reunião, chamar ele ou quem for ter esse acesso administrador para a gente fazer a integração. Porque ele precisa conseguir acessar uma área que tem ali no Cienge, que é de usuários de APIs, para a gente poder vincular ao Prevision. Quando a gente faz por vinculação, a gente já traz de uma vez o orçamento de você, executivo, ali para a Prevision, e aí só vai fazer a vinculação. Tem também como trazer por planilha. Mas já que vocês têm a API, já dá para a gente fazer pela integração mesmo. Não, pronto, ele na próxima reunião, a gente já deixa marcado que ele participa e ele tem acesso a qualquer momento. Ele consegue derrubar as pessoas, aí fica mais fácil. Tá, então eu vou mostrar para vocês como é que funciona num exemplo meu, para vocês já terem conhecimento, que daí na próxima reunião a gente reforça isso e vocês já conseguem fazer a vinculação. E eu acho que eu não mandei no e-mail para vocês, mas eu vou mandar separado. A gente relançou essa semana uma plataforma EAD, chama Prevision Education, vocês têm acesso livre, e tem vídeos mais rápidos sobre cada funcionalidade da plataforma. Então, a gente tem a gravação aqui, né? Mas eu sei que, de repente, na hora de pôr em prática ali, eu quero só lembrar como é que eu lanço a atividade. Ótimo. Vocês conseguem acessar ali um vídeo mais rápido sobre isso. Como vincula o orçamento. Tem também alguns materiais que aí mais para frente pode ser legal de outros clientes que já são mais maduros em algum processo da plataforma ou de gestão, e aí eles compartilham, né, em vídeo também como é que eles fazem. Então, é um material bem legal. Eu mando para vocês ali, vocês conseguem acessar com o login ali do que vocês usam na Prevision mesmo, e já completa aí nosso treinamento, né? Tá joia. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta, aproveitando que o Thiago está aqui também, que eu acho que ali na primeira reunião que vocês tiveram com o Léo, a gente esqueceu de perguntar, mas que é importante para a gente modular aqui o treinamento, né, para vocês da melhor forma. Hoje, qual que é a maior expectativa que vocês têm, assim, com a Prevision? Tipo, Paulo, eu quero melhorar a rapidez em reprogramar meu cronograma. Eu quero otimizar a minha medição. Fazia por planilha, muito operacional, assim, demorado, quero otimizar. O que vocês, até assim, no momento que decidiram contratar a Prevision, né, vocês tinham como maior expectativa, assim, de solucionar ou melhorar na empresa? A priori, pela questão mais do cronograma mesmo, que a gente quer, aqui para o box, inclusive, a gente pretende visualizar onde estão os nossos erros dentro do nosso cronograma. E com aquela legal. forma
do Previsão, que ele mostra a linha do balanço, né? Aí fica muito mais fácil visualizar onde está o erro do cronograma, para poder fazer os ajustes e depois, por ele, continuar fazendo o nosso orçamento. Ah, A questão boa. das reprogramações também de cronograma, que é muito, por exemplo, a gente fez uma essa semana, Aham. de Excel, então demanda muito tempo nosso, Sim. entendeu? E a gente fazendo isso com o Prevision vai nos ajudar a questionar a medição também, pode ser também um balizador para as nossas medições de caixa econômica, por exemplo, que a gente já vai ter os serviços totalmente na mão e só lançar na planilha da caixa. Isso aí vai nos facilitar bastante. Uhum. É até um ponto que dá para a gente trabalhar mais para frente. Hoje vocês estão no plano Pro, certo? Deixa eu até confirmar aqui. Isso. Não sei. Isso. No plano Premium, a gente consegue trazer 2 categorias de orçamento. Por exemplo, eu posso trazer meu orçamento executivo, né, interno da empresa mesmo, e trazer o orçamento da caixa, de PLS, por exemplo. E aí eu tenho uma dash que compara a evolução dos dois. Eu tenho cliente também, até vou ter reunião na sequência aqui de vocês, que também é do Pro, e para eles fazia mais sentido, ao invés de trazer o orçamento executivo para a Previsão, acompanhar a PLS, a caixa. Então, eles preferiram, de certa forma, abrir mão, assim, de trazer o orçamento executivo. Então, internamente, eles acompanham ali pelo físico, né, a evolução da obra, e em questão financeira, eles acompanham a questão da caixa. Então, quando vocês medem, a Previsão na visão físico-econômica, ela gera um cronograma físico-financeiro que mostra a estrutura da EAP, do orçamento de vocês, que pode ser o orçamento da caixa, por exemplo, e como que ele está sendo agregado à obra em cada medição. Que eu acho que funciona assim, né? Acho que a caixa ela só libera ali o valor conforme está agregado em obra, não é? Algo desse sentido? Isso, Então, nesse cliente, como ele ainda não está no Premium, ele preferiu fazer assim. No Premium, vocês conseguiriam trazer os dois, né? Então, eu posso acompanhar o orçamento interno da empresa e o orçamento da caixa. Mas aí a gente pode ir trabalhando isso na próxima reunião, de repente pensar no que faria mais sentido para vocês da gente trazer, de fazer a integração. certo. Tá? Tudo bem. Mas legal isso que vocês trouxeram, assim, até você sabe, Léo, mais ou menos quanto tempo vocês demoram hoje, assim, para, Paula, reprogramar meu cronograma, assim, chegou o fim do mês, não atingimos o esperado e vou ajustar o que eu preciso aí para o próximo mês. Uma faixa de 2 dias. Ah, legal, vamos acompanhando isso. Como é que vocês vão fazer junto com a Prevision? Com certeza a ideia é a gente reduzir bastante esse tempo e a gente vai acompanhando essa diferença. Mas legal. Qual tempo vocês costumam reprogramar aí, Paula? Desculpa, não entendi, Thiago. Quanto tempo vocês normalmente reprogramam o ciclo? Quantas vezes no mês, por exemplo? Não, no mês, quantos dias depois, caso você não tenha atingido a meta? Tá. Faz em um dia? Faz em menos até. Porque assim, eu tenho clientes que, por exemplo, medem semanalmente e só reprogramam o final do mês. Então, o pessoal mede a cada semana, aí internamente na obra eles tomam ações, né? Então, a gente até vai falar sobre isso. O pessoal às vezes cria plano de ação para que na segunda semana do mês consiga fazer o que estava previsto para a segunda semana mais o que ficou em atraso, né? Mas no final do mês que o pessoal abre o cronograma de longo prazo, ali da linha de balanço, e vê o que ficou em atraso do mês para reprogramar. Eu já comecei a fazer junto com o pessoal em reunião ali para mostrar, né, passo a passo, mas é muito, muito rápido assim que você reprograma tempo de duração, ou ficou em atraso, não comecei mês passado, vou puxar ele para o mês que vem. Isso é muito rápido, e vocês já conseguem ver no mesmo momento, se isso, por exemplo, vai alterar o término da obra ou não, se vai chocar com algum outro serviço que eu ia ter naquele próximo mês, por conta das dependências, né? Então, quando eu deixo a dependência tudo certinho, eu já sei que se eu atrasar a minha estrutura em tantos dias, eu vou provavelmente atrasar o término de obra em tanto. Ou, não, essa atividade, ela não está no meu caminho crítico, eu atrasei ela, mas não vai interferir no término de obra. Já consigo visualizar isso. E esse ponto que o André trouxe de
onde a gente está errando, nas dashboards vocês conseguem visualizar, por exemplo, na linha de base, que é o cronograma inicial ali que a gente tem, né? Eu previ que a estrutura da minha obra como um todo durava, vamos supor, 150 dias. E hoje, né, depois que eu estou reprogramando, ela está durando 200. Então, ou a gente estimou errado a produtividade, ou estamos tendo alguma questão, vamos supor, com a equipe, né, o empreiteiro está dando muito trabalho, né, então a gente, talvez ainda não fique tão claro porque a gente ainda não entrou em medição, em dashboard, mas tem como a gente registrando isso e vocês analisando isso em tempo real. Quando, por exemplo, o André e o Léo fizerem uma medição em obra, Thiago, no mesmo momento você pode entrar na Prevision, né? Ele salvando a medição, você já tem o dado atualizado no dashboard. Você já consegue ver o resultado que vocês tiveram, sabe? Perfeito. Atingimos ou não o esperado para esse mês. Então, isso é bem mais rápido. Varia muito do engajamento também de cada cliente, né? Do pessoal se comprometer ali com as medições, com o replanejamento, tá sempre atento, mas com certeza não vai durar 2 dias. Vai ser Ô, menos, Paula, tá? em caso de replanejamento de cronograma, por exemplo, a obra inicialmente era para 30 meses, aí depois a diretoria decide que vai mudar para 24. O próprio programa, ele faz tudo sozinho ou a gente tem que reprogramar serviço por serviço? Tá, tem 2 visões do cronograma que a gente tem. Tem a linha de base, que a gente ainda não salvou no projeto de vocês, porque a gente ainda está lançando o cronograma, né? Mas quando eu lanço, eu terminei meu cronograma, isso é o que a gente vai seguir. A gente salva ele como uma referência, e aí ele não muda quando vocês forem reprogramar. A gente vai ter uma visão da linha de base e uma visão do previsto, que é o meu cronograma atual, aquele que eu estou ajustando, reprogramando, e aí eu vou vendo se ele está fugindo ou não do que eu tinha esperado no começo. Se você tem vamos supor, eu tenho clientes que não mudam essa linha de base nunca, porque eles querem que eles percebam que eles estão muito fora do planejado, ou muito adiantado, muito atrasado. E eu tenho clientes que mudam quando muda muito, por exemplo, a meta deles, nesse caso que você falou, tipo, a nossa meta agora não vai ser mais fazer em 30, vai ser fazer em 24. Isso. A gente quer mudar a linha de base para que a nossa referência seja essa, o que a gente quer buscar. Aí a gente a gente consegue recuperar a versão da linha de base do seu cronograma e reprogramar ela. Mas aí, a reprogramação, André, ela é uma fase muito estratégica, né? Não é só eu reduzir tempo em meses. Eu tenho que pensar onde é que isso vai ser reduzido. Vai ser a minha estrutura que vai caminhar mais rápido, ou não, eu vou ter fase de acabamento que eu vou ter equipes trabalhando em simultâneo no mesmo pavimento. Então, é um processo que a gente teria que alterar em cada um dos serviços, porque depende da estratégia de vocês, né? Mas eu consigo alterar essa meta, eu consigo mudar minha linha de base se for necessário. Ou então, né, Paula, a gente mudou a forma de execução, e aí é uma duração diferente, esse modo que a gente vai fazer a estrutura. Então a gente muda o escopo, é importante a gente mudar a linha de base, porque senão vai ficar uma meta que vocês nunca vão atingir, né? Isso. Então, tem como fazer isso sim, tá? Ótimo. Deixa Perfeito. eu só compartilhar, a gente tem uns 5 minutinhos aí, é que hoje eu não vou conseguir ficar um pouquinho mais, porque eu tenho outra reunião mesmo na sequência. Mas eu quero mostrar para vocês como é que funciona a vinculação do orçamento. Deixa eu sair aqui, escolher outro projeto. Deixa eu ver se esse aqui tem orçamento para mostrar para vocês. Esse aqui tá muito cheio de coisa. Tem um projeto aqui que ele tá mais bagunçado porque eu uso de teste. O cronograma não tá fazendo sentido nenhum, mas dá pra gente mostrar o orçamento aqui. Beleza.
O orçamento, como eu falei, no plano que vocês estão agora, a gente só consegue trazer uma categoria. Mas, se no Cienge vocês têm. Me fugiu a palavra, como é que chama lá? Eu digo assim, às vezes tem uma pasta do orçamento que é o custos diretos e outra que é os custos indiretos e que se somam compondo o orçamento da obra, sabe? Sim. Se tiver, nesse caso, não tem problema. A gente consegue trazer os dois juntos, ou então, Paula, no Gran Reserva tem um por torre. Né, lá no projeto do Gran Reserva eu tenho várias abas de cada torre. Dá para a gente trazer todas elas e elas se somam como o orçamento do Gran Reserva, tá? Só não dá para eu analisar dois orçamentos diferentes. Por exemplo, eu vou olhar o todo das torres executivo e o todo das torres da caixa. Aí não dá, mas dá para se somar se precisar. Deixa eu ver porque ele sumiu aqui. Tá. Aqui é um modelo meu, tá? Então, desconsiderem aqui o orçamento, mas só para vocês verem como é que fica. Então, eu vou trazer, por exemplo, essa aba de orçamento lá do meu Cienge, né? Ele vai trazer a EAP do orçamento de vocês. Ela pode ter até 10 níveis, tá? Então, se tiver item 1.1, 1.1, 1.1, sem problemas, dá para trazer. E não precisa ser a mesma estrutura do cronograma. Então, esse é um ponto bem legal da Prevision, assim, você tem essa flexibilidade de EAPs. Pode ser uma EAP mais ou menos detalhada que o cronograma, por exemplo, tá? Porque daí a gente vai fazer a vinculação disso às atividades. Então, eu vou colocar onde é que cada item aqui do meu orçamento, né, o que ele compõe de cada atividade. Eu vou relembrar mais detalhado para vocês na próxima reunião, tá? Mas a gente vem aqui, ó, dentro de vincular, e a gente vai colocar onde, por exemplo, esse item de fundação está vinculado, né? Eu posso vincular ele tanto no nível mais macro, então falar que esse item 1 de 3 milhões aqui compõe a fundação nesses lotes, como colocar cada um dos micros. Terraplanagem está em fundação, gabarito está em fundação, e vinculando cada um, sabe? Dentro dele, daí a gente faz o ajuste dos pesos. Então, daí eu coloco, por exemplo, posso diferenciar peso pelos lotes. Paula, a alvenaria nas torres é mais caro do que no térreo. Posso fazer essa diferenciação. Ou então, os serviços, né? Dentro de fundação, terraplanagem vai ser mais caro, vai ser 50%, e os outros vão ser menos. A gente consegue ajustar esses pesos, tá? Eu só tem que somar 100% aqui no final. Mas aí é uma forma que eu estou atribuindo custo vinculado às atividades. Isso é o que vai compor a dash físico-financeiro de vocês, onde a gente vai ver valor agregado, né? Dependendo do peso econômico que aquela atividade tem na obra, conforme ela for sendo medida, ela vai representar um avanço de acordo com aquele peso. Então, atividades que tiverem um peso econômico mais alto vão ter um avanço maior do que atividades de um peso econômico mais baixo. E aí vem o comparativo. Na Dash Física, não. Na Dash Física, vocês vão olhar duração em dias. Então, a gente usa muito como exemplo o elevador, né? O elevador é uma atividade que, em relação ao custo de obra, tem um custo mais alto, mas na hora de eu executar, às vezes é uma duração bem mais curta do que, sei lá, pintura, por exemplo, na obra como um todo, sabe? Então, vocês vão ter essas duas visões para comparar. Beleza? Entendi. Aqui fiquem tranquilos que eu entro mais em detalhe na próxima reunião, mas se conseguirem, naquela EAD que eu vou mandar para vocês, dar uma olhadinha na aula de orçamento, é legal. Que aí se vocês sentirem já alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão claro, você já vem com uma base assim para a gente conversar melhor na próxima reunião, tá? E aí eu mando por e-mail para vocês também, a gente tem na central de ajuda, que fica aqui, ó, nessa bolinha azul. Aqui são 2 pontos legais que vocês podem usar.
essa mensagem que você pode pedir uma ajuda para o nosso suporte, a Laís e a Marina que atendem essas da fotinho aqui, e aí elas respondem assim, nosso tempo de retorno é em média 1 minuto. Então, às vezes eu estou em alguma reunião e é algo mais urgente que vocês precisam, mandem aqui, porque elas já te respondem na hora. Se for algo mais complexo, que precise conversar em reunião, em ligação, elas me avisam e aí eu entro em contato com vocês. Mas fiquem à vontade para chamar em casos de dúvida mais urgente, assim, que eu preciso de um retorno mais rápido, tá? Ótimo. E aqui também, lá no finalzinho, tem a nossa, aqui no início, lá no final, tem a nossa central de ajuda, que inverta dos artigos. Ele direciona aqui para artigos tanto em texto quanto em vídeos ainda mais curtinhos, tipo aqui é vídeo de 2 minutos, sobre todas as funcionalidades. Então, vocês podem procurar aqui, por exemplo, medição, né, a aula que a gente vai ter mais para frente. Eu tenho um artigo sobre como medir pelo aplicativo, como imprimir uma medição, e aí são tipo um passo a passo mais rapidinho, sabe? Que pode ajudar também. Eu vou mandar aqui para vocês um artigo sobre como fazer a integração com o Cienge, só para vocês verem quem que tem esse tipo de acesso, tá? Que daí é legal vocês já virem na próxima reunião com quem consegue ter esse acesso como administrador, para a gente poder fazer a integração. Eu mando para vocês ali pelo e-mail e mando a EAD. A EAD, no total, acho que ela tem umas 2 horas, tá? Mas vocês podem ir direto no assunto que vocês querem, assim. Então, facilita e no final gera uma certificação, dá para pôr no LinkedIn ali e tal, bem bacana. Ok. Tá? Gente, dá Legal. para a gente deixar marcada a próxima reunião já? Dá. Sim. Pode ser quinta na próxima semana? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na agenda, só um minutinho. Se tiver outra data aí, fala também, viu, Léo? Não, tá bom. Tá bom. Quinta ou sexta. Deixa eu ver aqui na quinta. Dia 6, né? Isso. Na sexta, para mim, tem que ser de manhã? Ou pode ser à tarde? Pode ser à tarde. Na sexta, para mim, tá mais tranquilo. Se puder ser para vocês ali dia 7. Na sexta-feira, dia 7. Aí Aí ou pode ser ficar pela manhã? ou então na quinta tarde, às 2. Pode Também. ser. Pode Pode ser. ser? Melhor. Que dia 7 de manhã eu não consigo, nem dia 6. Deixa eu pôr aqui. Telezil. Aí eu mando o convite para vocês Ô, também. Paula, no caso da próxima reunião, a gente tenta lançar o máximo de serviços já dentro do cronograma, não é isso? Avancem o máximo que vocês conseguirem no cronograma. Não se travem por dúvida, assim, tipo, Paula, não tô lembrando tal coisa, me chamem, ou chamem o suporte ali, para vocês não ficarem travados. É uma coisa bem simples a gente explicar, e eles empacam por causa disso, sabe? Então, fiquem à vontade para chamar, é para isso mesmo essa fase. E, Léo, você quer marcar um momento para falar sobre... Até, André, se quiser participar também, mas aí eu posso auxiliar melhor ali no lançamento de torres em conjunto. Não, eu vou fazer o seguinte, vou remodelar a questão da estrutura e vou fazer os lançamentos com essa nova estrutura. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu vou te falando. Tá, tranquilo. Principalmente nas dependências, né? Se precisar de algum ajuste, você me fala, tá bom? Perfeito, pode deixar. Beleza. Viu? Então, beleza, gente, eu mando o convite ali para vocês, a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, Paulo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.